para substituir o Rui Faria. Temos a 30 dias, já o carismático de cada casa, o mais Pinto a mesma coisa, o Bruno Bueno igualmente, portanto, ali na técnica o Álvaro Almeida, está tudo a postos para a gente se iniciar aqui mais um debate, portanto, que promete, porque vamos discutir o orçamento da Câmara Municipal de Gondomar. Podemos também, se houver ter uma abrangel do Porto, também foi aprovado, mas vamos começar, portanto, por notificar, pelo menos noticiar, não é? Não quer dizer que vamos discutir tudo o que eu vou aqui falar, mas pelo menos ficar a notícia. O encerramento das comemorações do centenário do nascimento do pintor Júlio Reis, que foi na fundação com o respectivo nome, com a presença da Ministra da Cultura, graças a Francisco. O orçamento da Câmara veio aprovado com um valor total de 128.062 milhões de euros. O da Câmara também foi, com 293, substancialmente maior, não era igual. Aqui a curiosidade é que o da Câmara de Gondomar, a favor do PS, e do Movimento Independente, enquanto a CDU e PSD, CDS, PP votaram contra. O CDS não tem ninguém, não pode pensar. Mas continua a ler as notícias estão erradas, desculpa lá. Isto é da Câmara, continua. Mas a Câmara não tem nada a escrever ao CDS. Quem votou foi o PSD, não foi o CDS. Paga CDS. Nem sei se votava a favor ou contra. Não sei se é o por maior de vocês, naturalmente. Não é um problema. O problema é que as pessoas têm que ser rigorosas e, portanto, quando se diz quem é que votou a favor ou quem é que votou contra, tens de dizer os partidos que foram. Foi o PSD que votou contra. O PSD tem um vereador. Deixa-me participar agora do CDS na Assembleia Municipal. Não tem problema nenhum. Enquanto o Porto, o PS e o PSD votaram contra, a proposta foi aprovada por maioria, normalmente, e colheu a abstenção aqui, que achei curioso, a abstenção da CDU. Não sei se foi por ele de primeiro ter recebido um ramo de flores. Fazia, tinha aniversário. Você já sabe que eu detesto o Porto Centrismo, portanto. Bom, 7 das 9 câmaras da costa entre Caminho e Espinho contestam o novo plano da ordem costeira. Realmente isto vai dar pano para mangas, eu não acredito que está para a frente, sobretudo na intenção e à construção de na frente de mar em zonas urbanas. Eu acho que realmente tem que se olhar para isto, mas vai ser muito difícil de cumprir. O PSD vai nomear, ou já nomeou uma comissão presidida pelo Pedro Rios para fazer uma reflexão de fundo sobre o financiamento do partido e do sistema político do país. Presidente do Turismo do Porto e Norte fica em prisão preventiva. PSP anuncia 47 propostas de alteração ao orçamento. O website arrancou, é uma coisa particularmente querida ali do nosso amigo Anjo. Todos nós, naturalmente. Também queria ir ao Jair Bolsonaro para explicar realmente um comentário aqui do Paulo Portas, que fica comigo. Nos 20 anos da vida atleta da pública, diz que o capítulo Bolsonaro não é eticamente reprovado em termos pessoais. O Luís Roberto disse ainda que o presidente eleito no Brasil estava a ser julgado preventivamente. Curiosamente, a Associação Cristas disse que se fosse brasileira não votava num nem no outro. Portanto, há aqui alguma contradição de duas personagens. Bom, meus amigos, e por último, e me deixa realmente um bocado triste, e deixamos todos, quase 500 milhões de pessoas passam fome na Ásia e Pacífico. Eu hoje estou um bocadinho com a voz um bocado alterada, porque estou um bocado constipado de qualquer forma. Vamos começar. Eu tinha dito que os mais e os menos, mas eu acho que íamos ultrapassar isso e íamos já para o orçamento, porque eu sei que isto vai dá algum pano para mangas. Vai dar pano para mangas. Mas não sei aqui ao nosso amigo Bruno Pinto se quer, não sei se está inteirado do orçamento deste momento. Já dei uma vista de olhos, mas é um documento com 152 páginas e com muita tabela e com muito valor. Mas basta ir aos mapas para perceber bem aquilo, os resumos, enfim, os resumos que às vezes se libertam de estar a ler aquilo tudo. Antes de mais... Você não abriu o fecheiro que eu lhe mandei. Você não abriu o fecheiro. Abri com certeza. Bom, antes de mais um esclarecimento simples em relação à votação. O Dr. Rafael Gomes Amorim, ele é um vereador pela coligação e é uma coligação de dois partidos.
o Partido Social Democrata e o CDS-PP. Ó Bruno, as coligações, conforme está no acordo de coligação, termina no dia das eleições. E, portanto, a coligação serve para efeitos eleitorais e no fim das eleições deixa de existir. Isto é uma coisa normalíssima e é assim que está no acordo e, portanto, dizer que é coligação é uma usurpação da entidade de outro partido. É tão simples como isso. Pronto, de qualquer das maneiras, esse é um entendimento que existe, de facto, e não é consensual pela parte de todos os agentes políticos, mesmo de outras alas, as conversas surgem nesse âmbito, e há quem considere que termina num dia, há o acordo e depois há aquilo que há na prática. Eu, neste momento, fui eleito por uma coligação, por exemplo, sou membro da Assembleia de Freguesia de Rio Tinto, e há um cuidado normal e frequente de falar com o CDS. Claro que dentro do próprio CDS há diferentes aulas e há diferentes entendimentos. E aqui em Rio Tinto o CDS tinha um cabeça de lista e, portanto, o primeiro eleito, digamos assim, pela coligação é um eleito do CDS. Pronto, seja como for, o que acontece é que eu, Bruno Pinto, enquanto membro da Assembleia de Freguesia, entendo que um eleitor, quando vota, vota numa coligação e vota num entendimento entre dois partidos. E quando vota, vota para 4 anos. E vota nas pessoas. E vota nas pessoas. Espera aí. Então vota no entendimento para 2 partidos. Então porquê é que vocês combatem este acordo que foi feito entre o PS, o CDU e o Bloco de Esquerda? Nós estamos a falar de uma coligação... É contrassenso, então. Respeitam de um lado e não respeitam do outro. Não, aí Aí eu o Nuno luto, Coelho a esse nível, está eu luto contra esse a acordo. É outra tentar- coisa. É que as pessoas que votaram no Partido Socialista, no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista, no momento em que votaram, não sabiam que ia haver uma coligação e não sabiam que ia haver um governo com o suporte destes 3 partidos. Claro. Okay? E, portanto, as pessoas foram, entre aspas, enganadas. Não foram. Okay? Não, Completamente enganadas, não há dúvida não. nenhuma. Ninguém disse uma palavra sobre uma coligação Votaram no partido pós-eleitoral entre o Partido Comunista, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. Caramba. Ninguém. Portanto, as pessoas foram enganadas. Os eleitores foram Se gorados. me deixarem, Os se eleitores me desses deixarem três partidos concluir, votaram. eu concluo. Os eleitores desses 3 partidos votaram nos 3 partidos coisa e esses 3 algum partidos estão a de pôr chamarem em isto prática de aquilo que eram os seus Tem muito programas eleitorais. Estão a pôr em prática aquilo que eram os seus programas eleitorais e, portanto, estão a respeitar aquilo que em campanha eleitoral defendem. Estão. Basta ver os 4 anos Não e está vão em saber. nenhum programa eleitoral que vamos fazer uma coligação Eu só entre estou a dizer aspas isto, informal é que nós temos que com ser base numa coerentes, folha e depois- A4 em Pronto, papel só quadriculado que agora, vai servir de base a um Bruno, governo. passar à Não está frente. isso em lado nenhum. Não, eu não vou passar à frente porque há aqui um raciocínio que é interrompido e que faz todo sentido esclarecer e que é este. Efetivamente, se for perguntar à rua às pessoas em quem é que votaram, aquelas que votaram na coligação dizem que votaram na coligação. Na Assembleia da República não há coligações. Portanto, Houve uma coligação que também Oh, Nuno, concorreu e é o Nuno, PSD e o CDS. eu prometo Isso não, acaba. oh, Nuno, eu prometo não o interromper. Está bem? Prometo não o interromper. Quando vou ver uma Porque aqui é a prática corrente é interromper. Pois, mas a interrupção é inimiga de raciocínios devidamente passados. E, portanto, aquilo que existe por parte dos agentes eleitos em Gondomar é uma preocupação diária de contactar as direções dos diferentes partidos sobre os problemas que há, quer na freguesia, quer no Conselho, e tomar as posições mais consensuais possíveis. Eu posso adiantar-vos que, de facto, em relação ao orçamento, houve de facto essa discussão com o CDS, houve uma opinião e houve uma posição do vereador que procurou consertar aquilo que recolheu das direções dos 2 partidos. E de facto é contra, e é por uma razão muito simples. As opções políticas em relação ao orçamento seriam diferentes. Portanto, neste momento, nós consideramos que o orçamento fica aquém daquilo que poderia ser feito em prol dos gondomarenses, nomeadamente, por exemplo, na devolução do IRS, que achamos que fica aquém daquilo que podia ser feito. Nós defendemos 2,5% de devolução e achamos 0,5% muito curto, e achamos que isso iria ajudar muito na vida dos gondomarenses, que nós sabemos que ainda não está tão fácil como às vezes se quer fazer parecer. Quanto à questão da coligação, é muito simples. Neste momento temos um vereador que entende representar todos os gondomarenses que votaram nele e os que não votaram nele. Portanto, tem um projeto para 4 anos e um já passou. E, portanto, tem algum cuidado de ouvir os partidos que unanimemente consideraram que era o candidato ideal e que continua a ser, neste momento, o candidato ideal. E, portanto, há muitos outros aspectos no orçamento que merecem algum reparo da nossa parte.
nomeadamente aquilo que são as prioridades do orçamento. Nós temos vindo a defender como prioridades o empreendedorismo e temos vindo a defender a educação e, ultimamente, a saúde, e é um périplo que nós estamos a fazer e ainda iremos fazer outros. Portanto, achamos que neste momento é tudo uma questão de prioridades. O orçamento é um instrumento de trabalho, poderá ser objeto de reflexão e de revisão, oportunamente. Esperamos que ainda antes de ser aprovado em Assembleia Municipal, mas, de facto, consideramos que é pequeno em aquilo que devem ser as prioridades dos gondomarenses, entre as quais destacamos a educação, o empreendedorismo e a saúde. Ok? Sim, senhor. Nuno. Tinhas pedido para... Sim, é só para elucidar as pessoas lá em casa que isto é claro como a água. Como a água da Cruz Vermelha, é água solidária e que até aproveito para promover mais uma vez. Há coligações pré-eleitorais que se desfazem no ato eleitoral. Portanto, veja-se a Assembleia da República. A Assembleia da República teve uma coligação entre 2 partidos que concorreram coligados e havia uma designação até para essa coligação. Há o ato eleitoral e na Assembleia da República há pura e simplesmente 2 grupos parlamentares completamente distintos. Um do PSD e outro do CDS. Portanto, a coligação quebra-se na altura da votação. Quando a coligação vence e quer formar governo, é diferente, faz o governo que entender, e aí os partidos que se coligaram e que obtiveram maioria, ou pelo menos que têm condições para governar, fazem a governação. Nas Assembleias de Freguesia é exatamente igual, nas Assembleias Municipais é exatamente igual. No Executivo Municipal é exatamente igual. O Rafael Amorim foi eleito em coligação, mas atualmente representa só o PSD. Agora, acho muito bem que queira falar com o CDS. Agora, não podemos escamotear aquilo que é a realidade eleitoral do nosso país. Portanto, o Rafael Amorim representa um partido. Tanto é que ele votou pelo PSD e na votação não está lá escrito que é pelo CDS, é pelo PSD, é vereador pelo PSD. Nem sequer fala em coligação. Portanto, é só para esclarecer isso. Relativamente ao orçamento municipal, o que nós estamos a assistir é que este orçamento municipal, estamos a falar num orçamento municipal que de ano para ano tem vindo a crescer a nível do investimento. É óbvio que nós tivemos, e está o Executivo Municipal a resolver, uma questão que está pendente ainda com a EDP. Eu espero que a partir do próximo ano, logo no início do ano, haja já uma solução que já está programada e já está combinada, digamos assim, para se poder resolver este bom negócio que foi feito, este bom acordo que foi feito com a EDP, em que aos cofres do município há ali uma grande mais-valia de 20 milhões de euros que não serão entregues à EDP. É óbvio que a pronúncia do Tribunal de Contas, quando não viabilizou este acordo, fez com que muita coisa tivesse que ser repensada, e é óbvio também que o Partido Socialista tem, tal como no Governo, tem uma preocupação também nos municípios e nas autarquias, que é não haver esta tentativa que há muitas vezes de colar ao Partido Socialista ou à gestão do Partido Socialista rótulos de despesismo ou rótulos de pessoas que não controlam as contas públicas. O que nós estamos a fazer a nível de Gondomar é um orçamento baseado na realidade do Conselho, do município, e fazer a aplicação das receitas que existem onde ela é mais necessária. É óbvio que todos nós gostaríamos de devolver mais e de ter a possibilidade de que os gondomarenses tivessem uma carga fiscal não tão carregada, e que, se nós virmos no contexto geral da área metropolitana, até nem é digamos que não estamos sequer muito sobrecarregados nessa área. Até acho que os gondomarenses não se podem queixar muito, até porque há um conforto nessa matéria. Agora, temos também de ser realistas àquilo que temos e à realidade que temos e àquilo que são as preocupações. E não esquecer de uma coisa. Isto não é desculpável, obviamente, mas não esquecer uma coisa. Ainda estamos a pagar aquilo que herdamos. Ainda estamos a pagar muitas dívidas daquilo que herdamos. E agora, alguns dos processos que a Câmara teve durante anos e anos estão agora
a ter as conclusões e a Câmara, na maior parte deles, está a ter que indemnizar. Mas, portanto, ainda estamos a pagar a herança da que verdade, esta herdamos. dívida é socialista, não é? Não é Da socialista. EDP é uma dívida socialista, em honra da verdade. Mas a dívida da EDP está resolvida, não estou a falar dessa dívida, está resolvida, muito bem consigo. mas é assim, Agora, não nós se pode estamos a deitar fora a resolver história, não é? o que nos deixaram para pagar. Está bem. Temos que resolver um caso, que são as receitas tudo faz parte, que não podemos ter da habitação faz social parte. que foram antecipadas há uns anos atrás, Tudo e faz nós parte. sabemos como é que isso foi feito e para que efeitos é que isso foi feito. E, portanto, Tudo é faz óbvio parte que da nós herança. que até 44 milhões gostamos, também fazem parte da herança. nós até gostamos imenso do setor social e gostamos imenso de apostar na vertente social. É óbvio que nós, se pudéssemos, ainda teríamos mais apoios sociais do que aqueles que temos. Agora, o nosso Conselho aí dá cartas e acho que temos uma rede que funciona muito bem a nível social. O orçamento que nós temos atualmente é baseado na realidade daquilo que temos em Gondomar. Eu acho que volto agora ao momento de Deus, está argumentado, pelo menos parece-me mais evidente, a conversa Bem, se eu posso falar sobre o orçamento municipal de Gondomar, há um período da imprensa, portanto, nesta matéria e o período da imprensa foi que a CDU a acusar os socialistas de arrogância por não terem acolhido propostas suas, enquanto o PSD e o CDS continua lá, aquilo escrito, a própria imprensa nacional faz isto. Copy-paste, Plano de sem visão. Diz também a CDU que acusa o Presidente Socialista de se contradizer no que diz respeito a prioridades para o Conselho. No caso, para ser rigoroso, também não é a CDU, mas sim o Partido Comunista. pois eu não quero entrar nessa discussão porque nenhum de vocês está certo relativamente àquilo que disseram. Porque, conforme você disse, mas só acertou numa parte, as coligações desfazem-se ou mantêm-se consoante a vontade dos intervenientes. E no caso concreto, se é verdade que ao nível do PCP e do Partido Ecologista dos Verdes, a coligação se desfaz na Assembleia da República, contados os votos e atribuídos os mandatos, em que cada um dos partidos tem o respectivo grupo parlamentar, já ao nível das autarquias, que é o outro poder onde está representada a CDU, a coligação mantém-se. Ou seja, os eleitos locais falam em nome da CDU com toda a legitimidade porque a coligação mantém. Pronto, mas isso é um pormenor. Relativamente ao orçamento e grandes opções de plano da Câmara Municipal de Gondomar para 2019, eu tenho dois tipos de questões. A primeira questão que eu queria colocar é uma questão de metodologia técnica. Eu não sei se os eleitos, quer os vereadores todos, quer os deputados municipais, tiraram um curso rápido para ler listas orçamentais e listas de projetos de ações. Porque só assim, quem não dominar minimamente tanto estes conceitos e estas coisas, não chega lá. Não é? Porque tem que andar ali a vasculhar, a fazer agregações e tal, para chegar, para ter um retrato, digamos, compreensivo daquilo que é o orçamento e o plano e as grandes opções do plano. E eu acho que isto é preguiça e tagudo, não posso ser de outra maneira. Porque você, como jornalista, quando constrói uma notícia, preocupa-se em construir o lead, não é? O resumo da notícia. Eu acho que, estando a falar em documentos previsionais, que, conforme, aliás, diz o texto introdutório a estes documentos, são dos mais importantes que há, não é? Eu estranho que não haja a preocupação de fazer o lead dos documentos, ou seja, construir uma série de quadros que resumam aquilo que é importante relativamente a uma listagem de rúbricas orçamentais e a uma listagem, enfim, de intenções, de obras, ações que eventualmente estejam na mente dos senhores autarcas municipais. Bom, foi isso que eu tentei fazer. E gostaria de dizer
Aliás, devo também dizer que é uma situação que se vem a degradar. Cada vez mais se nota que, enfim, põem-se as listagens sem qualquer outro tipo de preocupação. E quando falam em 150 páginas de texto, enfim, 90% do texto não presta para nada. Porque são normas orçamentais, são isto, são aquilo, não presta para nada. Daquilo que é importante para a população. Não é? De resto, estes documentos têm que estar colocados nas páginas da website das câmaras municipais. Não há nenhum cidadão que consiga lá ir ver, se quiser curiosidade, e extrair, não é? Com o mínimo de, ou com algum esforço, qualquer informação relevante, porque o que lá são listagens. Bom, pronto, mas ainda ao concreto. Eu gostava de fazer notar o seguinte. Eu li um post que foi colocado na página da Câmara, na internet, que diz a determinada altura o seguinte: 2019, eu vou começar por aqui, 2019 será um ano de estabilidade fiscal. Bom, e quando se fala em estabilidade fiscal, é porque os impostos não aumentarão muito, enfim, manter-se-ão mais ou menos estáveis. Bem, o que é que se constata da análise dos números? Constata-se que os impostos diretos vão crescer 4,4% em relação ao orçamentado para 2018 e os impostos indiretos vão aumentar 19,9% em relação ao orçamentado para 2018. Bem, se isto é estabilidade fiscal, eu vou ali já venho. Né? Pronto, primeira questão. Depois, os 0,5% de devolução de IRS. Ora bem, eu pus-me a fazer contas e cheguei à conclusão de que em 100 euros que eu pago de imposto, tenho direito a uma devolução de 50 cêntimos. Isto, de facto, é uma coisa muito importante do ponto de vista da fiscalidade e, portanto, e de preocupação relativamente, portanto, aos munícipes no que respeita a esta matéria. Uma outra questão ainda em termos de aumentos... Mas por 1.000 euros já são 5 euros. Pois, e se forem 10 mil, será muito mais e tal. Como eu pertenço aos médios, nem sequer são os baixos, enfim, se for medir para esses, a coisa... Você percebeu onde é que eu quis chegar, se bem que esteja aí na provocação e eu entendo. Não. Bom, estou a falar mas deixe-me continuar. Ainda por falar em aumentos, e enfim, eu sei que podem não ter uma natureza fiscal, mas que também são importantes. A tarifa de recolha de resíduos sólidos urbanos. Não bastou crescer qualquer coisa como 20% em 2018, vai crescer mais ou menos 16,5% em 2019. Mas que anda a brincar connosco? Quando, inclusive, e de acordo com os dados que estão no orçamento, a despesa total com os resíduos vai baixar 3,2%. Só pode ser brincadeira. Bom, pronto. Depois, outra questão. Eu não vou falar muito na questão do orçamento, tinha aqui muitos dados com as variações das respectivas rúbricas, portanto, agregadas. Não vou perder muito tempo nisto, vou-me perder aqui numa questão que eu considero central e que é as grandes opções do plano para 2019. Eu sobre isto queria dizer, eu continuo a insistir que meter 754 ações nas grandes opções do plano, não é? O que significaria qualquer coisa como realizar mais de 2 por dia, durante os 365 dias do ano, e depois concluir que 233 ações destas 754 têm uma dotação orçamental igual ou inferior a 100 euros, e que 455 têm uma dotação orçamental entre 101 e 1.000 euros, e 100 mil euros, desculpem, e que apenas 70 têm uma dotação orçamental superior a 100 mil euros, é brincar com o pessoal, continuo a dizer isto. Não é sério. Não é sério. Para que é que se põe 100 euros em 233 obras, em 33 ações, se sabe que não vão ser realizadas? Para que é que se põe 1.000 euros, 5.000 euros em beneficiação de regulamentos quando nós sabemos que
em média, a adjudicação desses arruamentos, qualquer arruamento, fica acima dos 70 mil, 75 mil euros. É brincar. Mas pode ser reforçado o quê? Vai buscar o dinheiro onde? À China? Não é? Só quem nunca geriu é que não Desculpe sabe lá, como é que mas você quer me deitar areia para os olhos de mim nisto? Não quero explicar isso. Mas quer explicar o quê? Você não consegue explicar, Consigo. é a treta do costume, Consigo explicar, é todos os anos e a mesma consigo explicar coisa. com casos Não concretos. consegue explicar com nada. casos concretos. Pois, eu vou-lhe dar dados concretos. Voltando à notícia, ao poste, Você quer tirar areia para os olhos das pessoas. voltando ao poste que estava na Câmara Municipal, no site da Câmara. Prioridades para 2019: percursos pedonais cicláveis, Parque Urbano Rio Tinto. Vamos à SGOP e vimos 25 mil euros para 2019 e 25 mil euros para 2020. Enfim, tem uma grande probabilidade disto ser concretizado em 2019. Parque Urbano de Fanzas, portanto, percurso pedonal ciclável no Parque Urbano de Fanzas. 25 mil euros para 2019, 25 mil euros para 2020. Também tem uma grande probabilidade de ser realizada em 2019. Percurso pedonal ciclável da Tens, 25 mil mais 25 mil, 2019, 2020. É uma grande probabilidade. Ribeirinho da Lixa, 25 mais 25 mil, 2019, 2020. É uma grande probabilidade. É isto que o senhor Nuno me vai explicar? Não, vou explicar o que você estava há bocado a questionar. Quer que continue a dar-lhe exemplos? Hã? Bom, deixe-me só concluir com duas notas que... Muito bem, então eu, quando voltar, falarei das outras notas. A segunda rodada, pessoal, bom, atualizamos isto. Ângelo, depois passo aqui ao tema que quero gostar ali um pouco disso. É evidente que nós sabemos que se orçamenta muitas vezes nas grandes opções do plano apenas e só para ter espaço para depois, se houver oportunidade, se poder concretizar a obra. Portanto, isso é uma coisa que é feita recorrentemente. Erradamente, é verdade, mas é feito recorrentemente. Vá fazer isso na sua empresa. Faça isso na sua empresa. Correto. O problema que nós temos com a orçamentação é um problema de base, que a nossa orçamentação é toda uma orçamentação errada por razões legais, ou seja, somos obrigados a cumprir a lei, e os autárquicos são obrigados a cumprir a lei, e são obrigados, às vezes, a definir políticas que não estão definidas, que é o caso. Ou seja, nós, quando olhamos para um orçamento deste tipo, olhamos para as 700 e não sei quantas medidas que referem muito bem e dizemos assim, ok, onde é que estão as prioridades, não é? Onde é que estão as opções políticas? E isso nestes orçamentos municipais, nós habituámos-nos a ver de facto listagens detalhadas sem haver uma ligação entre as grandes obras e aquilo que vai acontecer. Por exemplo, a questão dos percursos pedonais e das bicicletas e não sei o que é evidente que esses 25 estão partidos, não é? Portanto, é um circuito integrado, é 25 aqui, 25 acolá, 25 acolá. Quando a obra chegar a ser realizada lá para o ano de 2025, vai aparecer agregada. Eu dei-lhe exemplos de partição, mas posso-lhe dar exemplos de agregação. Olha, quero um. Ribeira da Cheira, 25 mil para 2019, 250 mil para 2020. 250 mil, não tenho dúvidas que em 2020 a obra está realizada. Será realizada. Será feito o caderno de encargos no 2019. Pronto, é assim. A questão da... Eu acho que o mais importante do que tudo o resto é, de facto, haver... obras que façam com que o município se modifique, com que o município fique mais competitivo. E isso temos visto a poucas, provavelmente por razões orçamentais e de história, aqui sim, da história herdada, mas parece-me que é isso que falta, quer dizer, é um orçamento muito de manutenção e não de inovação. Não, falta racionalidade no orçamento. Falta a escolha de prioridades, como muito bem disse. Isso, a escolha de prioridades não é visível no orçamento. Se calhar será visível noutras peças do município. Quais? Não é? Quais? As grandes opções Diga, do plano. dê lá música para os meus ouvidos. Quais? Pimenta, eu não preciso de dar música, que você em orçamentos é um expert. Portanto, não precisa de músicas, que você sabe exatamente como é que se constrói um orçamento e como é que se destrói um orçamento
e, portanto, não tenho dúvidas nenhumas disso. É pena que o Partido Comunista não o faça nos orçamentos globais nacionais, que também mereciam ser destruídos, e nem sempre isso acontece, porque o Partido Comunista tem uma voz fora e uma voz dentro. Tem que reconhecer que o PCP não engana ninguém. Não, eu não disse isso, eu disse isso. Eu, aliás, já há muitos anos que eu lhe digo que o Partido Comunista é absolutamente reconhece que são fiável. migalhas. Reconhece que são migalhas. É mais fiável. Reconhece migalhas, mas são O migalhas Partido alguma Comunista- coisa. O Partido Comunista é mais leal e fiável do que qualquer um dos meus cães. Portanto, não há dúvida nenhuma disso e, portanto, não há discussão a esse Nós nível. também, quando queremos, mordemos. Portanto, não temos problema nenhum. Não estou a comparar. Nós, quando queremos, mordemos. Portanto, Eu não tem também problema sei que nenhum. sim. Também sei que sim. O engenheiro Sócrates bem sabe disso. Ora bem, eu vou dar um caso concreto, que é para explicar às pessoas que têm 700 medidas, têm 700 rúbricas abertas, com 100 euros aqui, 100 euros acolá. Antigamente era um cêntimo. Um cêntimo, mas toda a gente... Está aqui um homem que fez durante vários anos o orçamento da Junta de Baguinho-Monte, pelo menos, eu sei, e sabe que isto é assim desde há muitos anos. Eu vou-vos dar um caso concreto que aconteceu comigo, enquanto autarca, numa rua concreta, Tomás Barbosa Leão, que foi por acaso um vereador da Câmara de Gondomar há uns anos atrás. Na rua Tomás Barbosa Leão nós fizemos um arranjo, alargámos a rua, alcatroámos. É uma rua onde tem uma escola primária, a escola primária mais antiga, onde foi agora, vai ser agora, digamos, foi reconvertida para a Casa da Cultura, a Casa das Associações. A rua Tomás Barbosa Leão faz ligação à rua Souta Carneira. Porque não tinha rúbrica aberta na rua Souta Carneira, a meio da rua com moradias, teve que separar que era onde acabava a rua Tomás Barbosa Leão. E ficaram 5 moradias na rua, com paralelo, e as outras todas com alcatrão. Porque a lei é rigorosa e obriga. Não pode haver intervenção numa rua que não seja aquela que está determinada. E por causa de não ter havido rúbrica aberta para a rua Souta Carneira, ficaram 5 moradias sem alcatrão. É justo, não é justo. A rua Souta Carneira é uma dessas 700. Desculpa, se houver possibilidades. Não é nada disso. É o que eu lhe digo. É um dado concreto. Primeiro, a lei, é um dado concreto. A lei não lhe permite sequer fazer. Não está orçamentado, não pode fazer. Desculpa lá, a lei não diz, primeiro, a lei não diz que eu não posso lançar uma empreitada para vários arruamentos. Aliás, em Gondomar, já com esta gestão, isso foi feito. Não, desculpa. Desculpa. Tem que designar os arruamentos. Posso concluir? Não, tem que designar os arruamentos. Posso pôr beneficiação dos não arruamentos. Pode, não pode, não. Por exemplo. Não pode, não. Não é assim, isto não é assim. Posso continuar? Pode, eu é que estava a continuar. Não, mas então esclareço eu assim. Pá. É porque as coisas ditas dessa maneira faz parecer que são 700 coisas que não vão ser feitas. É evidente, como todos os anos não são feitas. Não é evidente, sabe porquê? Porque a Rua Souta Carneira é um exemplo de que houve este constrangimento. Mas agora vou-lhe dar outro. Eu trago-lhe a situação de 2017. Durante vários anos havia 100 euros para a Rua Baldacura em Baguinho-Monte. E sabe o que é que aconteceu? Só ao fim de 6 anos é que chegámos a acordo com todos os proprietários, só ao fim de 6 anos, e andam 6 anos ali, aquele arruamento com verbas de 100 euros, e ao fim de 6 anos nós começámos a fazer o alargamento. Você está a tirar areia para os olhos. Não é tirar areia, porque se eu não tiver a rúbrica aberta, não posso fazer obra, não posso fazer intervenção. E a lei dos compromissos é muito redutora nesse aspecto e muito fiscalizadora. Tem a ver com a lei dos compromissos, tem a ver com aquilo que é a gestão municipal. E nós temos que ter as rúbricas abertas, para poder fazer intervenção. É óbvio, qualquer pessoa que está a fazer gestão e que conheça minimamente, e você conhece muito bem, como é que é gerida uma Câmara Municipal, ou pelo menos tem essa noção, porque já lá andou na parte executiva, é óbvio que se você olhar para as rúbricas que têm mais dinheiro, essas é que é o grande investimento. Essas é que são as prioridades para fazer investimento. São essas. Agora, as outras é a possibilidade que haverá durante o ano de haver verba para fazer investimento. É óbvio. Vamos ser sérios. Agora, não vamos... Eu estou a ser sério. Você não está a ser sério. Estou a ser sério. Estou a ser sério e honesto. Intelectual não está a ser sério. E até lhe digo mais. São 700, podiam estar 1.500, até podiam estar 3.000. Agora, a verdade é que... Até podiam ter 5.000. Não, se olhar para a rua, estão lá todas. Está lá o cardápio todo da rede viária de Gondomarense. São todas, mas olha, podiam estar todas. Posso só rebater aqui 2 coisinhas muito rápido? Primeira questão. A lei prevê que as autarquias, sejam elas os municípios, sejam as freguesias, possam fazer 2 revisões orçamentais.
As revisões orçamentais podem. servem, para além de integrar o saldo de gerência do ano anterior, para meter obras novas que eventualmente sejam necessárias. Sim, exatamente. Pronto. Logo, se... Eu estou a falar das revisões. Eu sei que há alterações orçamentais. As alterações é mais fácil. As alterações orçamentais Isso é são mais outra fácil. coisa. Desculpe lá. Não, exatamente. As alterações são outra coisa. Estamos a falar em obra nova. A lei prevê revisões orçamentais para que as autarquias possam meter nos respectivos orçamentos e grandes opções de plano, obra nova. Uma coisa que surgiu de repente, é urgente, tem que se meter, mete-se. Revisões orçamentais, 2 podem ser feitas por ano. A segunda questão é, as alterações orçamentais, como sabe, é para tirar verbas de um lado para o outro. É óbvio. Isso é outra coisa, não tem nada a ver com aquilo que eu estou a falar. Muito mais simples. Nem estou a falar, e eu estou a rebater aquilo que o senhor Nuno está a dizer. Portanto, obra nova pode muito bem entrar através das revisões orçamentais. O que se trata aqui é de ter uma noção de qual é a capacidade de investimento do município. E eu até admito que, ao nível das freguesias, haja uma outra obra, não é? Que esteja exatamente com esse objetivo. E a maior parte dessas 700 rubricas é assim. A questão, não. São. Desculpe lá. Até são exigências dos presentes junta. Se quiser, eu pago, E bem? eu pago no jantar e vocês miúçam isso comigo. E chega à conclusão que não. O problema é que há muitas freguesias em que têm 6, 7, 8, 10 obras de beneficiação da rede viária. Mais com até, 100 muito euros. mais, muito mais. Pois, sabe porquê? Muito mais. Porque aqui a questão não é gestão. Aqui a questão é dizer, o Presidente da Junta do lá vai propôs para o orçamento 50 obras, vamos metê-las todas. E isto leva a que não haja definição de prioridades para o município. Há a definição de prioridades. Você vê onde é que está o grande investimento, onde é que estão as verbas para o grande investimento. Essas são prioridades. Essas são prioridades muitas vezes de segunda, digamos, segundo nível, que os presentes junta dão e que dizem, olha, se houver possibilidade fazemos. E é assim que isso é feito. Eu já lhe dei dois exemplos concretos. Dois exemplos concretos. Eu em 88 estava na oposição. E o meu querido camarada Armando Teixeira Pimenta já faleceu, infelizmente, percebe? E apresentamos um orçamento alternativo da oposição. Sei daquilo que fala há muitos anos, está a entender? Sim, e pode apresentar à vontade. Pode apresentar. Agora, eu estou mesmo a ver, quando houver uma revisão orçamental, a CDU a criticar porque há uma revisão orçamental. Assim, a CDU não critica a revisão orçamental. assim estão lá as Exceto se for do PSD ou do CDS. Critica que a atual maioria diga uma coisa e faça outra. Como, por exemplo, dizer na introdução a estes documentos que foram ouvidos e foram considerados os contributos das forças políticas, não sei o que mais, e depois há esta medalha que se constata que não é entrada, que não entra nada. Mas espera aí, mas foi cumprida a lei em conformidade, ouvindo o que eram as intenções das oposições. Eu disse outra coisa, você não quis ouvir. Eu disse que o documento refere que foram tidas em consideração as questões das forças políticas. É óbvio que algumas delas podem não ser execuíveis e não são aproveitadas. Outras serão. Nunca nenhuma é aproveitada. O que disse a CDU foi que nenhuma foi. Não diga isso. Mas também, olha, se a CDU propuser um aeroporto para Gondomar, eu sou o primeiro a subscrever. Mas não é execuível. A CDU é realista, pai, você sabe. Somos todos realistas. Eu acho que aqui nesta mesa não há sonhadores. Somos todos realistas. Queremos todos o melhor para Gondomar. Somos realistas. Todos nós. É que a CDU neste programa, nem em programa nenhum, pode arrogar-se a ter a verdade toda. Quer dizer, a CDU é que é realista, nós somos os sonhadores. Não é não. Somos todos realistas. A sua realidade é diferente da minha, com certeza. Desculpe lá, a CDU não está neste programa. Quem está neste programa, vou repetir pela enésima vez, é uma pessoa chamada António Luís Pimenta Dias. Então você diga que o António Luís Pimenta Dias é realista. Não diga a CDU. Foi você que disse. Foi isso que eu disse. Você disse agora. Foi isso que eu disse. Eu comento a CDU como o PSD. Pronto, então. O PS como CDS, sou livre, estou num país democrático. Foi isso que eu disse quando me convidaram. Aqui represento-me a mim próprio. E eu também represento-me a mim próprio. E estou-lhe a dizer. Não é a CDU que é mais ou menos realista que todos os outros. Ser democráticos, dizer que só o Pinto está a prejudicar
calmo. Acho melhor vocês. E aceitar o jantar, que eu acho que devia aceitar o jantar, que ele disse, ter ali o Mas é para trabalhar, né? No esmiuçado. Ui. Mas eu trabalho. Eu costumo trabalhar aos jantares e aos almoços sempre a trabalhar. E até sei um restaurante muito bom por isso. Esse orçamento é, como diz o PSD, é uma desilusão? É uma desilusão por isto. O vereador Rafael Amorim tem defendido uma estratégia para resolver os problemas financeiros da Câmara. Já agora uma pequena nota. Quando alguém toma conta de qualquer empresa, de uma Câmara Municipal, de um governo, seja do que for, vai sempre, mas sempre pagar dívida criada por outros. Porque a normal gestão deste tipo de órgãos implica compromissos que às vezes envolvem instituições bancárias e crédito. Portanto, há que respeitar também que às vezes quem cria a dívida cria para bem das pessoas e com as melhores das intenções. E já aconteceu com o Partido Socialista e também já aconteceu com o Partido Social Democrata e também já aconteceu com os independentes. E, portanto, a história da dívida da EDP significa, neste momento, uma perda de tempo no atribuir de culpas a quem quer que seja. Acho que os gondomarenses merecem é que se resolva. Efetivamente, o problema da dívida da EDP não ter sido resolvido é este. E para sermos muito claros, o problema não está na solução encontrada pelo Partido Socialista. É uma solução que está ao alcance de qualquer português, por exemplo, no crédito à habitação. Encerra um compromisso com um banco e adquire outro produto bancário noutro banco e fica a pagar menos juros. É uma solução financeira viável e perfeitamente normal no mundo económico português e internacional. Agora, Não, estou a falar numa coisa grave desse orçamento. Tem um problema, tem um pequeno problema. Mas eu quando for a segunda roda... Deixe-me só terminar. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Foi uma opção, foi um acordo feito com a EDP e foi um acordo feito com uma entidade bancária, mas já foi discutido em tempo adequado, portanto, o Executivo Socialista foi alertado em tempo adequado pela coligação Gondomar no Coração, que de facto havia fortes probabilidades de ser chumbado, porque havia impeditivos legais. Pronto. E, portanto, nós mostramos-nos disponíveis para encontrar uma solução que envolvesse até alguma concordância de todas as forças partidárias e movimentos, e ainda antes de acontecer o que sucedeu. Portanto, aquilo que se critica aqui é de facto algum autismo, mas não autismo não é no sentido pronto, é isto, quer dizer, nós avisamos que de facto ia acontecer e aconteceu, não é? Portanto, o que nós vemos neste orçamento é que não está espelhada já a solução para o problema. Não está espelhado neste orçamento, ninguém encontra neste orçamento qual é a solução para o problema. Mas nós já ouvimos aqui entrevistas em que se diz que a solução já está encontrada e está a ser trabalhada. E neste aspecto consideramos que o orçamento não é suficientemente claro e consideramos que há também uma postura política que é apenas uma escolha. Nós entendemos que se deve cortar na despesa, nunca penalizando algumas prioridades básicas, e volto a reforçar, a educação, a saúde e o empreendedorismo são algumas das nossas prioridades, e não vemos as opções políticas necessárias para haver o corte da despesa correto, nas áreas corretas, ok? Portanto, consideramos que o orçamento poderia ir mais longe e podia, por exemplo, na derrama e no IMI, ser um bocadinho mais simpático para os gondomarenses, os que habitam, os que trabalham em Gondomar, os que investem em Gondomar. Achamos que podia ir um bocadinho mais longe e achamos que fica aquém. Não se percebe de facto as opções políticas. Há aqui mais um pormenor. E aqui, em boa verdade, eu tenho que dar razão aqui ao Sr. Pimenta Dias, não é? Só um? Uma neste aspecto, que é o seguinte: se formos ver os orçamentos da Câmara, de vários mandatos e de vários executivos, nós percebemos que este documento tem-se vindo a degradar. De facto, os quadros resumos e os gráficos explicativos das opções políticas desaparecem. Desaparecem. O município não consegue perceber facilmente nos últimos 10 anos como tem sido ou como tem variado o investimento na educação, por exemplo. Não se consegue comparar. Ok? De facto, este documento carece também de um olhar de simplificação
para a opinião pública. Parece que dá jeito que ele seja extremamente técnico. Ok? E, portanto, falta aqui algum esclarecimento do orçamento, e com certeza ele virá, e esperamos que assim o seja, mas daquilo que nós podemos analisar, de facto, achamos que fica aquém daquilo que devem ser os investimentos prioritários em Gondomar. Ângelo, refere o Marco Martins, refere ao orçamento, e ele também, pelo menos aqui afirma, que no final do ano a dívida vai para 98, ficará em 98 milhões de euros, portanto baixa-se relativamente, ela não sei, já não recordo bem qual era o montante inicial. Achas que aqui se podia ir mais além, independentemente do problema do Tribunal de Contas, aqui que diz que é um favor de lei, de ajuste? Acho que as restrições orçamentais são complexas. Faça honra ao Presidente da Câmara. Os 98 milhões é com a dívida total da EDP. É com a dívida. É com os 48 milhões de dívida da EDP. Faça justiça. Pronto, e a dívida é dívida, é total. Não, mas a dívida que você referiu, 98 milhões, é com os 48 milhões da EDP. E por isso a dívida constrange, obviamente, aquilo que nós temos para trabalhar, obriga a despesa com juros. É uma dívida que tem evoluído favoravelmente nos últimos anos, e isso é bom. E, portanto, nessa perspectiva, está bem, mas podiam criar nova, não é? É evidente que estão restringidos pelo facto de estarmos ainda... Lá veremos quanto é que é o endividamento. O endividamento, pois. E uma coisa é o orçamento, outra coisa é a realidade, não é? Pronto. Agora, eu acho que esse nível não é esse o problema deste instrumento. Eu penso que o maior problema é, de facto, não se perceber a estratégia política. Percebe-se bem nos programas eleitorais e depois não está vertida no dinheiro do orçamento. Isso eu penso que é talvez o maior problema que este documento apresenta. Por outro lado, é evidente que quando nós estruturamos ações e pensamos que as ações podem vir a ser desenvolvidas e carregamos algum dinheiro para as ações, significa que temos a vontade política de as fazer. Agora, quando temos 700 e qualquer coisa, é complicado percebermos as escolhas, e isso talvez seja também uma parte difícil. Em termos da sintetização da informação, eu confesso que também tenho ideia de que o orçamento tem vindo a ficar mais difícil de entender. É verdade que o grau de complexidade técnica legal é maior também, portanto, ou seja, também há que obedecer à legislação, e é verdade que isso pode prejudicar de alguma maneira a compreensão que nós podemos ter direta dos números. E é isto. Nuno, algo mais a acrescentar em relação a isto? Depois terminamos também com o Gavias, ou se calhar... Não sei se vamos terminar, vamos ver. Realmente estamos a 10 minutos, o tempo bom, e vê o orçamento, e eu penso que realmente são 50 dias e aqui... Eu acho que o que também é de salientar, é ao bocado quando estávamos a falar e houve essa passagem por essa dívida, incluindo o valor da EDP, que está efetivamente a ser trabalhado, está vertido no próprio orçamento e está a ser trabalhada e está a ser, digamos que, feita, o acordo está previamente feito para que seja uma realidade o acordo que foi estabelecido com a EDP e, portanto, para os cofres da Câmara será, obviamente, uma mais-valia, porque não tem o ónus para a frente. Agora, há uma coisa que eu tenho que dizer ao Bruno, é que vários executivos tiveram perante esta dívida da EDP e o que fizeram, nomeadamente, foi chutar para a frente aquilo que era uma realidade na altura atual. E esta Câmara podia também ter feito, no ano passado, quando a revisão, podia também ter feito a mesma coisa, chutava mais 20 anos para a frente, pagava, digamos, uma parte pronto e depois chutava a maior percentagem à la longa para 20 anos e adiava durante mais 20 anos o problema. O que nós quisemos fazer, não tendo sido feito por independentes nem pelo PSD na altura, foi assumir uma mesa de negociações com a EDP,
assumir o pagamento imediato desta dívida, contraindo, sim senhor, um empréstimo perante uma instituição bancária, mas com um perdão efetivo de 20 milhões de euros, que é uma mais-valia significativa para o município, e acabar de vez com este arrastar da dívida. Foi isto que os socialistas, enquanto gestores, fizeram. Foi não adiar o problema para mais 20 anos, não sobrecarregar para a frente por mais 20 anos. Também é verdade que este é o segundo mandato e que já podia ter sido feito isso no primeiro. Não podia, não podia. Não, é a mesma coisa. Então os intendentes também não podiam, porque a dívida não estava vencida. Opa, não podia porque a realidade para uns é a realidade para outros. Sim, não podia porque há uma... O problema que o Tribunal de Contas aprende na altura quem fez o contrato, o Presidente da Câmara na altura chamava-se Valentim Loureiro. E, portanto, adiou o problema mais 20 anos. E o que nós fizemos foi encarar o problema de frente, ver onde é que podíamos ter uma mais-valia para resolver definitivamente isto de uma vez e para não sobrecarregar e não adiar o problema para gerações vindouras. E o que nós fizemos foi, numa mesa de negociação, um acordo que eu acho que é bom para a Câmara e não sobrecarregar as gerações vindouras. Foi o que nós fizemos. Agora, sim senhor, o Tribunal de Contas pronuncia-se não favoravelmente àquilo que foi acordado entre as partes, mas há soluções que estão agora para ser na entrada do novo orçamento nacional e municipal, para serem depois concretizadas e finalmente resolver-se este problema e não termos um arrastar durante mais 20 anos este problema, porque a dívida da EDP de Gondomar já se arrasta há muito tempo. E é curioso, é que não é só Gondomar. Quase todas as câmaras aqui à volta, quase todas têm uma dívida idêntica, se calhar não tão grande, outras até maior, mas quase todas têm essa dívida. Valongo fez também um acordo ainda agora com a EDP para pagar uma dívida que não era tão grande, mas também era significativa. E, portanto, o que nós estamos a fazer é não estar a chutar o problema para a frente. É isto que eu gostava de ressalvar. E que isso, obviamente, tem depois peso naquilo que é a gestão corrente do próprio município. Agora, também não concordo que seja assim tão mau este orçamento, porque não o é, porque há um forte investimento em muitas áreas. Eu recordo que nós, a nível do parque escolar, temos feito um investimento. Ainda agora inauguramos um centro de saúde. Os centros de saúde, as novas medidas, vão passar a ser geridos também pelas câmaras, pelo menos os edifícios, e nós temos que, obviamente, estar acautelados que é mais uma fonte de investimento que vai ter que ser feito para revitalizar alguns edifícios que necessitam de obras, com certeza, mas nós temos que olhar para a realidade de Gondomar e continuar a apostar naquilo que é o bem-estar da população. E também temos feito um grande esforço para dinamizar aquilo que temos em Gondomar, nomeadamente a nível da atração turística, a nível de investimento, a atração de investimento. Agora, é pena que o que herdamos tinha um atraso e nós estamos a tentar encurtar esse atraso. É o que estamos a fazer. Um minuto fez-me usar, porque um minuto eu não digo aquilo que quero. Temos 5 minutos. Não, quer dizer, dizem-se aqui coisas que não têm qualquer correspondência com a realidade, relativamente no que respeita à formação da dívida, relativamente a uma série de coisas. É evidente que eu não consigo repor ou dizer aquilo que é, na realidade, a dívida e como é que ela foi formada no minuto, portanto, não vou fazer. Mas há uma coisa que eu também queria propor-vos, é que realmente analisemos melhor o orçamento, porque metade do pessoal aqui nem sequer o abordou, o caso do ano. E peço desculpa, e há uma coisa, ele não está sequer ainda aprovado. Está aprovado no Executivo, está no Executivo, mas não na Assembleia Municipal. Quer dizer, agora é proibido discutir o orçamento antes da Assembleia Municipal. Mas não, duas outras desculpe lá, já que vão estudar, então estudem o seguinte: no orçamento está uma entrada, no orçamento em relação à dívida, está uma entrada de 33 milhões 185,72 e está uma saída de 33 milhões 497 952. O que é que aparece aqui? Aparece como a contratação de um empréstimo de curto prazo, e você sabe que os empréstimos de curto prazo têm que ser liquidados até um ano, por isso é que são de curto prazo, e aparece o pagamento de uma dívida também de curto prazo. Claramente está aqui a EDP. A questão é esta. Muito bem, eu, para ultrapassar o Vice-Tribunal de Contas, a questão do Vice-Tribunal de Contas, que me dizia que eu queria pagar a longo prazo
não é? Hipotecando as gerações futuras uma dívida que era de curto prazo, isto resolve nesse momento. Eu contraio dívida de curto prazo para pagar a dívida de curto prazo. Resolvi o problema. A questão é que eu contraio a dívida. Dívida vencida, pago. neste caso. Hã? Vencida, neste caso. Ela está Eu contraio vencida a dívida hoje. E pago, só que para depois resolver o problema do empréstimo que eu contraí a curto prazo, tenho que ir outra vez à banca, num segundo momento, buscar o dinheiro. E esse é de longo prazo. E esse vai afetar as gerações futuras. Estudem isto. Ok, vamos estudar naturalmente. Vamos só aqui uma palavra. Percebeu, Zé? Percebeu? Mas é um impacto muito menor do que se fosse a dívida toda. Uma palavra. Claro que é, são menos 20 milhões de euros. Pois é, 20 milhões de euros. E o acordo é Menos um 20. bom acordo. Pois é, uma boa. Isso não há Ninguém põe em dúvida. causa- nunca- Não há nunca- dúvida. Nunca nunca aqui ninguém põe em dissemos, causa- nós falámos aqui várias Sim, vezes sim. sobre A esse bondade acordo. do O acordo. acordo é um bom acordo, foi bem feito. Pá, nós temos que considerar isso também. Só uma palavrinha, só a estes dois casos que eu vou colocar uma palavra a cada um. Porque acho que era importante a gente falar disto. Eu peço desculpa, mas se é para comentar, seja o que for, de acordo com o tempo que nós tivemos a investir aqui no orçamento, eu parece-me que não faz sentido, mas é assim, porque se vamos falar do Bolsonaro, um minuto não me chega. Não vamos falar do Bolsonaro, nem pouco mais ou menos. Então pronto, então pode ser. A esta situação de Portugal precisar desesperadamente de imigrantes, porque está por resolver. Bem, agora muitos brasileiros com a entrada do Bolsonaro. Vem muitos desempregados do PT. Vêm para cá muitos brasileiros. E os que vêm para cá não são desempregados. Esta situação Se vierem todos São os no que mês, enriqueceram. são 47 milhões, portanto, não tem problema nenhum. certas autoescadas da Costa da Pequenina Espinho contestam o plano da Orla. O que é que vocês acham sobre isso? Uma palavra. Sobre isso. Ora bem, deixa-me só falar sobre a Orla Costeira. É assim, em Portugal, quando há medidas destas, drásticas, de alerta, as pessoas ficam todas em pânico, ou pelo menos a maior parte, e depois já há logo uma corrente de contestação. É óbvio que há muitos anos vimos assistir a uma desorganização a nível da construção na orla costeira portuguesa. Isso transferir para aí baixo também. Quer dizer, Aquela que nós temos que ter a noção. Não é o caso do edifício transparente, mas fomos ao edifício transparente, ele está cheio de fissuras, está muito degradado, exatamente pela exposição que tem. Mas fomos mais acima, ao OFIR, nós tivemos ainda há pouco tempo o perigo de queda de umas torres de habitação. Quer dizer, estamos a falar de pôr pessoas em vida. E não é só isso, em vários sítios. Agora, ainda bem que isto veio ao alerta, agora, não acredito que 100% daquilo que está ali vertido vai ser realizado. uma rápida pincelada sobre isto. Eu penso que tudo o que tem a ver com a melhor organização dos meios, neste caso da habitação também, e com a proteção da vida e da segurança das pessoas, deve ser bem ponderado. E quando estão em causa bens que as pessoas também têm, tem que se ver bem como é que se faz as contrapartidas. E, portanto, é um problema de gestão, se quiserem, daquilo que está a ser decidido. Apresentar uma solução sem primeiro ter uma negociação bem concretizada com as pessoas, acho que é um bocado prematuro, mas é só isso. O que eu gostaria de dizer demora mais do que o tempo que tenho útil, portanto, apenas vou citar o Sr. Marco Martins. O vencedor foi indevidamente válido. É para o próximo programa. Por princípio, a proteção da orla costeira e a segurança das pessoas acho que transcende, portanto, e acho que é de acordo de todas as forças partidárias e movimentos independentes que existam no país. Acho que toda a gente quer a segurança das pessoas e uma orla costeira segura. A questão está, de facto, em como é que o Estado português vai encontrar soluções para as pessoas que vão ter que sair da costa, porque há muitos casos no passado em que há saídas à força sem haver o devido tempo para que as pessoas se adaptem à nova situação. É só isso. Sim, senhor. E sobretudo que os técnicos que aprovaram sejam penalizados. Agradeço a todo o painel aqui presente, a Pedro Dias, Bruno Pinto. Agradeço o convite. Muito obrigado. Coelho, Ângelo Pinto, Mani Ruta aqui na moderação. Para a semana nos orientar mais. Fiquem bem. Esqueci de ali do Álvaro Almeida, está ali na técnica e está feliz que a gente termine o programa. Bom, é tudo. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Obrigado.